Graça e paz, irmãos, bom dia. A paz de Deus para todos. Irmãos, nessa manhã eu gostaria de compartilhar as palavras que estão no livro de Lucas, do capítulo 9, do versículo 23 até o 27. A palavra de Deus diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Eu sou grata a essa porção, porque toda palavra de Deus é boa para nos instruir. E nessa manhã o Senhor deu para nós essa palavra. E eu gostaria que nós meditássemos juntos um pouquinho naquilo que Deus veio colocar no meu coração. Jesus estava, amados, reunidos com seus discípulos. E ele, nessa reunião onde eles estavam, Jesus perguntou: que dizem os homens que eu sou? Quem eu sou, né? E o Pedro disse ao Senhor Jesus: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus, ouvindo essa resposta, falou sobre o que ele iria passar, padecer, né? E depois ele entrou com esse ensinamento, com essa porção que ficou registrada para nós, e dizia a todos, diz a palavra de Deus, a todos que estavam com ele, a todos os seus discípulos, aqueles que o seguiam, né? Aqueles que recebiam os seus ensinamentos, aqueles que ouviam os seus conselhos. Então ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amado, essa palavra, né, sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor, ela se encontra no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, e nós vemos que em todas essas palavras, apenas Lucas registrou e disse: tome a cada dia. Ele mencionou a cada dia, né? Então, não é algo que nós podemos tomar e fazer um planejamento, amados, de 1 ano, 10 anos, a vida inteira. Por que a cada dia? Porque no princípio Deus deu mandamentos aos homens, né? Mandamentos externos que vinham sobre eles: não tenham ídolos diante da tua face, não se dobre a eles, né? Não mate, não roube, não adultere, né? Honra teu pai e tua mãe. Enfim, os mandamentos que Deus deixou. E os mandamentos também a Moisés sobre como o povo deveria se comportar e ser diferente das nações. Mas eram leis exteriores. E Jesus, ele falou que viria nos trazer um novo mandamento. E esse mandamento, amados, é uma maneira de ensinar diferente, de uma forma diferente. Então ele queria verbalizar, imprimir
toda a Escritura, todos os ensinamentos no coração do homem, para que ele pudesse expressar a vontade de Deus, para que o homem pudesse estar junto com ele. Então, a natureza do homem é muito egocêntrica. Então, o homem ele tem a tendência de se preocupar consigo mesmo, se preocupar com a sua vida cotidiana, com seus interesses, com seus propósitos, e sempre vai deixando, amados, aquele tempinho que sobra para cuidar do Senhor, ou aquelas coisas que não constrange, né? Então, seguir o Senhor agora não é como antigamente. Hoje, o Evangelho ele é revelado a nós num peso de importância que são os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Então, o Senhor ele veio nos ensinar coisas que era a própria lei de Deus, mas de forma que nós pudéssemos seguir e alcançar o objetivo, alcançar a vida eterna, estar junto com Ele no reino do Pai um dia. Para isso ele veio com uma missão. E agora a justiça é definida pela própria pessoa dele, que é o Verbo de Deus. O Verbo que estava com Deus e o Verbo que está no meio de nós através da sua palavra. Então nós temos que atentar para a sua palavra, para esse Filho do homem que habitou, tabernaculou no meio de nós, os seus ensinamentos, a sua mente, como ele pensava e como ele agia, para que nós pudéssemos segui-lo, fazer a sua vontade. E uma coisa que o Senhor fazia em prol, veio com essa missão, amados, era dar a sua vida pelo próximo. O Senhor, ele negou a si mesmo. Ele não tomou sobre si a glória que ele tinha nos céus. Quando ele veio e se encarnou na terra para habitar no meio dos homens, ele despojou-se de toda a glória, de toda a força e poder do seu reino, né? Tanto que quando ele ia ser crucificado, passava pelo julgamento, ele disse, se meu pai quisesse, ele me enviaria uma legião. Se eu pedisse, meu pai enviaria, né? E me livraria dessa situação. Ele tinha tanta certeza que ele tinha disposição, mas ele não tomou essa disposição. Esse poder que ele tinha antes, ele queria vencer como homem, porque foi o homem que pecou, transgrediu o mandamento do Senhor desde o princípio, e por isso o pecado entrou na humanidade. Então, o Senhor agora, ele é a nossa justiça. Ele é quem nos justifica, e não a lei mais. Entretanto, se nós seguimos uma pessoa que é justo, se nós aceitamos o justo juiz sobre nós, o justo mestre, aquele que nos ensina a verdade, aquele que nos deu exemplo de vida, aquele que deixou para nós parâmetros de lealdade para com a verdade, para com o Pai. Ele também nos mostrou o que é ter uma vida de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, negar a si mesmo, amados. Às vezes nós amamos a Deus, não temos ídolos diante de nós, mas negar a si mesmo é algo muito difícil. É difícil porque a sociedade, os núcleos familiares, né, a educação no mundo é totalmente diferente dos ensinamentos que o Senhor veio trazer acerca do reino de Deus. Então o Senhor, além de trazer para nós o evangelho da salvação, ele trouxe também ensinamentos acerca do reino. E o evangelho do reino é um evangelho que nos traz
doutrinas e ensinamentos que só os discípulos podem receber, porque são comidas mais fortes. Então, hoje, o Senhor quer falar a você que é discípulo e quer seguir, quer ir ao Senhor, quer continuar andando com Deus. O Senhor fala, toma então a cada dia a sua cruz e siga-me. Toma a tua cruz no seio da sua família, né? A família, amados, nem todos são iguais e todos podem pensar diferente, ter vida própria, né? A liberdade de vida que eles têm, às vezes, no mundo, não sendo crente. Mesmo crente, nós podemos pensar diferentes. Então, nós temos que tomar a nossa cruz. O que significa isso? Abençoar, amar essas pessoas sem deixar de permanecermos fiéis àquilo que o Senhor já trouxe para o nosso coração, já nos revelou e já falou que essa é a verdade. Então, amados, a graça de Deus é Jesus Cristo. Essa é a verdade. Então, nós temos que atentar, se queremos andar na presença do Senhor e ter a graça dele sobre as nossas vidas, a virtude, a presença, nós devemos permanecer fiéis à sua doutrina, aos seus ensinamentos. E o Senhor fala aqui, olha, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que quiser, amado, salvar a sua vida. Hoje nós vemos um mundo corrupto e às vezes para nós nos sairmos bem, né? Ou termos paz com as pessoas, nós aceitamos às vezes até aquilo que o Senhor discorda. E que a verdade ela mostra para nós que é um erro, é uma mentira. Mas muitas vezes nós nos calamos e deixamos que a mentira prevaleça para que nós possamos nos dar bem numa sociedade corrupta. Isso, amado, o Senhor veio ensinar que qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim, qualquer que tiver amor à minha pessoa, disse Jesus, amor ao meu reino, né? Vai perder a sua vida por amor de mim, quer dizer, não vai mais se preocupar, né? Em se posicionar para agradar homens, até mesmo sistemas, no trabalho, junto com os amigos, na vida com os irmãos, não importa. Às vezes nós estamos ouvindo as pessoas e lá no nosso coração o Senhor ilumina e mostra para nós aquilo que Ele já nos ensinou. Então, amados, nós devemos seguir o Senhor, seguir com fé, seguir com esperança, seguir a verdade, seguir a luz, né? E permanecermos na posição que o Senhor tem dado à sua igreja, dado aos seus discípulos. Nós não podemos negar a Cristo, nós não podemos, amados, converter a verdade em mentira e nos adequar à sociedade. Paulo ensinou, não vos conformeis com esse mundo, né? Mas procure saber qual a vontade de Deus, né? Aquilo que o Senhor pensa, a maneira de Deus agir, tratar essa situação. Aprenda com o Senhor e se posicione com o Senhor. Jesus falou algo muito sério aos seus discípulos acerca de quem realmente era um discípulo fiel e aquele que não era. Ele disse assim, olha, onde eu estiver, no meu posicionamento, ele queria dizer, conforme diz, né, a doutrina santa que eu estou passando para vocês, conforme os meus mandamentos para vocês, onde eu estiver. Então nós temos que conhecer o posicionamento do Senhor, se nós queremos estar com Ele também. Então ele fala, porque qualquer que de mim e das minhas palavras, dos meus ensinamentos, se envergonhar, né,
dele se envergonhará o Filho do Homem quando o Filho do Homem voltar. Então, Jesus deixou claro isso. Então, nós temos que ter esse discernimento espiritual para entrarmos e sairmos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama o pecador. E nós sabemos que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, se arrependam para a salvação. E os discípulos foram incumbidos de pregar o Evangelho, pregar a verdade. E a verdade é o que o Senhor nos ensinou. Ame o seu próximo, né? Não faça juízo, julgamento, se ele não está na mesma posição que a sua espiritualmente, ou até mesmo está no mundo em pecado. Não critique, mas ame o seu próximo, ministre Cristo na vida dele, bons conselhos, boa palavra, e permita que nas suas orações você esteja na brecha orando por essa pessoa, para que ele seja salvo também, para que seja um discípulo do Senhor também, e passe a pensar os pensamentos que Cristo nos deu e nos ensinou, para que nós tivéssemos a sua mente, né? E que nós tivéssemos em Cristo e no Espírito. Então, é difícil, mas ele falou, a cada dia, tome a sua cruz. Porque, amados, nós não aguentamos pegar o peso de todas as coisas que a lei fala para nós e queremos fazer com tudo aquilo seja em nós, naquele momento, daquela forma, leis externas. Não, Deus quer que a cada dia. Por que a cada dia? Porque a cada dia, se nós levantarmos e orarmos, Senhor, seja comigo. Senhor, abre-me os olhos, dá-me uma visão celestial, me conduza, que os meus pés andem na luz, que a minha boca seja uma fonte de águas doces e não amargas, que eu possa, ó Deus, projetar, planejar, ministrar na vida das pessoas os sonhos de Deus, a visão celestial, que eu possa ser fiel a Ti. Então, amados, o Senhor, na sua fidelidade, Ele vai te proteger e guardar a cada dia. Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Não queira trazer para você preocupações das coisas que não chegou no seu dia, quer dizer, no seu tempo, para você passar as experiências que você precisa, que você vai ter, que o Senhor vai te conduzir. Todos os dias nós temos experiências na presença do Senhor. Então, nas nossas experiências, nós precisamos aprender. Nós precisamos negar a nós mesmos, renunciar a nossa posição para estarmos na posição que Cristo quer que nós permanecemos. Então, se cumprirá aquela palavra liberada para o Senhor. Onde eu estiver, os meus servos, né, estarão comigo. Como? No posicionamento, na maneira de pensar, na maneira de agir, amando o nosso próximo, desejando a ele todo o bem que Deus deseja. Amados, muitas vezes nós, por servirmos a Deus, somos perseguidos, caluniados. Pessoas usadas pelo nosso inimigo se levantam contra nós. Mas o Senhor nos aconselhou, ore pelos seus inimigos. Ore. Então, amados, nós aprendemos com Deus a orar, né, pelos nossos inimigos. Nós aprendemos com Deus a falar segundo os oráculos santos de Deus. A palavra é a verdade. Então, nós aprendemos a dizer a verdade, cada um ao nosso próximo. Nós aprendemos, amados, não nos curvar, não nos dominar, deixar-nos dominar por esse mundo. E muitas vezes, por conta dessa situação, somos perseguidos na família, somos perseguidos no trabalho, somos perseguidos até mesmo dentro das reuniões que nós entramos para dar a Deus louvor em comunidade, né? Junto com os irmãos. Amados, não é fácil. Até mesmo na congregação,
Muitas vezes, muitos que estão lá estão pensando coisas que não provêm de Deus. Estão vendo coisas que não provêm de Deus. Estão falando coisas, né, que o Senhor não ensinou. Então nós temos que aprender a sermos fonte de águas doces. E para isso nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Nós devemos renunciar à nossa vida, né, nosso querer, a posição que o mundo nos ensina, e nós devemos aceitar, a negar a nós mesmos, tomar a cruz, né, o caminho que Cristo tomou. Esse é o caminho da verdade, da vida. Então nós devemos tomar a cruz e segui-lo, estar na posição que Ele está. E se nós formos fiéis a Ele, Ele também é fiel a nós. Então nós devemos confiar que o Senhor é aquele que nos guia, que está conosco todos os dias, para nos ajudar a passar a cada dia as experiências que Ele tem preparado e permitido para nós. Mas, amados, basta cada dia o seu mal. Hoje nós às vezes choramos, amanhã estaremos rindo, no outro dia estamos sentindo saudades, nós estamos lembrando, trazendo aos nossos pensamentos aquilo que nos traz esperança, né? Aquilo que nos dá força, nos dá coragem, nos dá fé para nos levantarmos e prosseguirmos com Deus. Então nós devemos a cada dia tomar a nossa cruz e perseverar em seguir o Senhor em todos o posicionamento. Para isso nós precisamos conhecer a Deus como Ele precisa ser conhecido. Nós precisamos ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, orar, pedir ao Senhor, trazer para nós o ensinamento. O Espírito Santo vai nos auxiliar. Ele nos auxilia quando estamos lendo e orando a palavra de Deus, a nos trazer luz, entendimento e ensinamento para a nossa alma. Que cada um, Deus falou, olha, vocês todos da mesma forma, não, porque Deus fala a cada um segundo a sua necessidade e segundo a capacidade que Ele tem de compreender naquele nível, naquele momento. Portanto, a cada dia, Deus estará conosco para nos ensinar, né? A cada dia, o Senhor, Ele será fiel para nos iluminar. O Senhor fez esse concerto de enviar o Espírito Santo para nos ensinar e nos guiar a toda a verdade. Então, tudo que precisamos é permanecer fiel e nós iremos receber a sua promessa. E nós veremos e faremos diferença nesse mundo. E o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, é aquele que dá a nós um alto refúgio. Então não temamos, mas sigamos com fé. Com Jesus, dentro dos seus ensinamentos, nós vamos vencer o mundo, porque Ele venceu também todas as coisas. Amém, amados? Essa é a porção das Escrituras. Eu peço que os irmãos meditem nisso, né? Ore ao Senhor, leia as Escrituras. Nós ficamos entretidos com tantas coisas do mundo, né? Hoje a internet quer nos roubar tempos preciosos com tantos aplicativos que só nos levam para longe do Senhor. Então, amados, vamos nos voltar a Cristo. Que o nosso tempo seja dedicado ao Senhor, dedicado ao nosso crescimento e avanço. Amém? Amados, eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que façam comentários e que me ajude a perseverar na oração, na intercessão e na comunicação a todos aqueles com aquilo que o Senhor tem me dado e ensinado, que eu possa ter um coração aberto para repartir com os irmãos. Amém? Deus seja louvado e que abençoe a todos vocês em suas casas, em suas famílias, no seu viver. A cada dia basta o seu mal.